A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém, igreja. Glória a Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus mesmo? Você quer que a palavra de Deus seja exposta nessa noite no seu coração? Oh, glória. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Gálatas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, no seu versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai procurando aí, mas se você não achou ainda, peça ajuda ao seu vizinho de cadeira aí, ao seu irmão de cadeira aí, que ele vai te ajudar. Quem achou? Dá um glória aí quem achou. Estou vendo gente procurando. Os obreiros que já achou e poder ajudar o pessoal, os irmãos que ainda não achou, será uma bênção. Deus abençoe sua vida por isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, amém, irmão? O Senhor Jesus está aqui também, amém, irmãos? No Espírito Santo. E viemos cultuar o nosso Deus, adorá-lo, servi-lo, nos comportarmos como filhos, como servos do nosso grande Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. 1:6. Eu vou fazer a leitura da palavra. A inconstância dos Gálatas. Diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já dissermos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Fecha seus olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, a Tua palavra, ela acabou de ser exposta, Pai. Ela acabou de ser apresentada, Senhor, a cada um de nós nessa noite. Espírito Santo, então fala aos nossos corações. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Revela o Teu evangelho aos nossos corações, Pai. Este evangelho, Pai, qual o Senhor já nos deu, já pregou, Pai, que não existe um outro evangelho. Que nossos corações venham estar, meu Deus, recebendo, Pai, e guardando o Teu evangelho, Pai, e vivendo o Teu evangelho, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Evangelho, amém, irmãos? Nós estamos vivendo o evangelho de quem? Não há outro evangelho além daquele que já foi pregado, além daquele que você já ouviu.
Qual evangelho é esse? É o evangelho que Jesus Cristo ele trouxe. É as boas notícias, é as boas novas, é a palavra da salvação, é o ensino da salvação que o Senhor Jesus trouxe. Nenhuma outra pessoa antes do Senhor Jesus trouxe esse evangelho. O Espírito Santo, o Deus Pai, ele já inspirava os profetas, ele já inspirava os reis na intenção do evangelho da graça que ainda estava por vir, que ainda estava para chegar. E Jesus, ele veio e cumpriu tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. E toda a lei não foi cancelada, foi cumprida por Jesus. Jesus cumpriu toda a lei e os profetas e trouxe para nós as boas notícias, as boas novas, o evangelho da salvação. E Jesus fez discípulos, apóstolos, e continuou a espalhar, a pregar, a anunciar o evangelho da salvação, a anunciar as boas notícias, as boas novas, porque não havia esse conhecimento do evangelho, não havia esse entendimento do arrependimento, do perdão de pecado. Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado. Não, Jesus trouxe tudo isso e ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele levou tudo sobre ele. Então eu pergunto a você e a mim: nós estamos vivendo este evangelho de Jesus Cristo? Nós estamos perto de Jesus ou estamos desviando de Jesus? Nós estamos expondo Jesus, no bom sentido da palavra, expor, apresentando Jesus ou não? Nós estamos mais perto de Deus ou mais distante de Deus? Porque esse evangelho, Paulo, ele começou a pregar, ele começou a anunciar esse evangelho de Jesus Cristo. Mas ele não recebeu esse evangelho de homens, porque ele era um perseguidor do evangelho. Ele era contra o evangelho, ele era contra a pregação, a exposição da palavra de Deus, a exposição da palavra de Jesus Cristo. Ele era contra o que Jesus o ensinava, o que Jesus veio anunciar, o que Jesus veio pregar. Paulo chamava Saulo e ele era contra o evangelho. Ele era um religioso de uma religião chamada judaísmo, que naquela época era um costume, era uma religião qual os judeus ele vivia. E Paulo ele era um judaísmo, um judeu zeloso daquela tradição, daquela religião do povo judeu. Religião essa que ele diz na palavra que era costume dos seus pais. Os pais de Paulo tinham um costume e vivia essa religião, o judaísmo. E Paulo então aprendeu tudo com seus pais e começou também a viver aquela religião. Então o que ele conhecia era a lei, era aquela religião dos judeus. Ele ainda não conhecia o evangelho da graça, ele ainda não conhecia o evangelho da salvação. Então ele perseguia, porque ele vivia uma religião, qual ele cresceu naquela religião, qual ele cresceu naquele costume. Ele viveu a vida inteira dele naquele costume, e ele era muito zeloso por aquele costume. Outrora muitos de nós éramos assim. Nós crescemos na religião, no costume dos nossos quê? Nossos pais, dos nossos avós, e aprendemos aquilo com ele, e nós vivemos aquilo que os nossos pais nos ensinou. A Bíblia diz que os pais devem ensinar os filhos o caminho do Senhor, o caminho que deve andar. Mas muito dos pais, por falta de conhecimento, eles ensinam aquilo que eles vivem, aquela religião que eles cresceram, que eles aprenderam. E por isso muitos ainda não conseguiram entender o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho que Jesus Cristo trouxe. E os apóstolos pregaram e anunciaram, porque muitos vivem ainda hoje nos costumes dos pais, nos ensinamentos dos pais. Qual não foi o evangelho de Jesus Cristo? Muitos eram religiosos, muitos dos nossos pais religiosos, eles aprenderam assim, eles vão morrer assim. E muitos dos filhos pegam o costume do pai,
e fica nessa mesma vida, até o dia que o evangelho chega a essa pessoa, e essa pessoa passa a conhecer a Jesus, e entender o preço que ele pagou na cruz, e entender a mensagem que Jesus veio passar para o povo. Muitos, por falta de conhecimento, por aprender errado, continua ainda cego espiritual. Mas quando a palavra é exposta a essa pessoa, quando a mensagem é pregada a essa pessoa, quando ela vê um sinal dessa mensagem, ela começa a se desbloquear e começa agora a dar ouvido à palavra de Deus. Assim aconteceu comigo, creio que assim aconteceu com você, e creio que assim vai acontecer com outras pessoas que estão nos assistindo, que está ouvindo essa palavra. E essa mensagem chegou aos Gálatas, a pregação do evangelho. Paulo chegou ali para anunciar a salvação, e muitos deles creram, assim como nós, acreditaram. Só que tinha alguns no meio que estava distorcendo o evangelho da salvação, que estava distorcendo a palavra da salvação, que estava distorcendo aquilo que Jesus ensinou. E os Gálatas, que outrora estavam firmes na fé, agora eles estavam em dúvida em relação à fé. Agora eles estavam em dúvida em relação à fé deles. Eles estavam em dúvida agora em relação ao evangelho de Jesus Cristo, ao evangelho da salvação. E Paulo, quando chegou naquele ambiente, e que Paulo olhou, e Paulo entendeu que aquele povo estava em dúvida, aí Paulo começou a falar essas palavras, da qual eu acabei de ler no livro dos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6, que não tem outro evangelho, não tem um outro evangelho além desse que já foi o que? Exposto, além desse que já foi anunciado por quem? Por Jesus Cristo. Não tem outras boas novidades de vida, não tem outras boas notícias, não tem um outro evangelho da salvação, senão esse que Jesus Cristo veio trazer para nós. Não há outro caminho de salvação senão Jesus Cristo, senão o evangelho da graça. E Paulo estava preocupado com aquele povo, porque o povo estava vivendo um evangelho distorcido, um evangelho enganoso. E Paulo foi enfático, Paulo foi claro: aquele que anunciar um outro evangelho, ou seja, não tem um outro evangelho, aquele que distorcer o evangelho e ensinar o evangelho de uma outra forma, seja amaldiçoado. Paulo diz que aquele que negar a fé, aquele que negar o evangelho e ensinar o evangelho de outra forma, seja o que? Amaldiçoado. Ele frisa por duas vezes: aquele que corrompe o evangelho, trazendo outro tipo de ensino que não seja o evangelho, seja amaldiçoado. Então eu entendo que eu e você, como testemunha de Jesus, temos que vigiar com aquilo que nós estamos ensinando, com aquilo que nós estamos pregando, com aquilo que nós estamos expondo. Temos que vigiar, porque não há o outro evangelho senão esse. Aí eu pergunto novamente: eu e você estamos perto de Jesus Cristo ou estamos se desviando dele? Estamos nos achegando para ele ou estamos nos desviando dele? O que estamos fazendo? Porque esse evangelho, ele não é só pregado dentro da igreja, ele tem que ser pregado com a nossa vida, com o nosso caráter, com o nosso testemunho. Eu estou aqui no altar expondo a palavra de Deus. Eu estou aqui expondo a palavra de Deus. Evangelho, boas notícias, boas novas, arrependimento, perdão, misericórdia. Evangelho. Jesus já levou sobre si as nossas maldições, já levou sobre si os nossos pecados. Falhou? Se arrependeu verdadeiramente? Está perdoado.
A graça de Jesus nos permite isso, porque Ele já pagou o preço. Só, irmão, só que nós aceitamos esse evangelho, nós cremos na pregação desse evangelho, mas nós temos que também expor esse evangelho, porque nós somos esse evangelho. Nós precisamos ser esse evangelho. Nós precisamos expor. Um exemplo, aqui na igreja é exposto o evangelho, é exposto a palavra de Deus. Aqui eu não posso estar expondo a vida do obreiro, a vida do apóstolo, a vida da bispa. Aqui eu não posso estar expondo contenda. Aqui eu não posso estar expondo fofoca. Aqui eu tenho que expor o evangelho. Eu tenho que expor o amor, o arrependimento, o perdão. Tá bom, amados? Mas porém não é só aqui na igreja que eu tenho que fazer isso. Você está entendendo? Não é só aqui na igreja que eu tenho que expor a palavra, que eu tenho que expor o evangelho, que eu tenho que expor as boas obras. Não. Eu tenho que expor aonde eu estiver. Aonde eu estiver, eu tenho que expor esse evangelho. Por isso que eu pergunto: nós estamos em Jesus ou desviando dele? Porque aqui na igreja eu prego, você prega, você ouve, eu ouço. Aqui na igreja nós aprendemos, mas lá fora, nós estamos expondo esse evangelho. Nós estamos expondo esse evangelho com a nossa vida, com o nosso caráter, com o nosso testemunho. Nós precisamos expor esse evangelho. Nós precisamos expor essa palavra daqui para lá. Nós precisamos expor com a nossa caminhada, com a nossa vida, com o nosso exemplo. Porque aqui eu sou visto, aqui nós somos vistos como cristãos, como homens, mulheres de Deus. Mas lá fora, nós estamos expondo esse evangelho também. Paulo disse que ele estava pronto para pregar o evangelho da graça, que ele estava preparado para pregar o evangelho de Jesus. E nós estamos preparados para pregar esse evangelho? Será que nós estamos preparados para pregar esse evangelho? Para anunciar esse evangelho, para expor, não só com a palavra, mas com as atitudes também? Porque muitas vezes eu creio que eu e você nos pegamos em erros, nos pegamos em falha, nos pegamos em contradições daquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos. Mas o segredo, quando nós nos pegar em contradição, é se arrepender e se alinhar novamente. Porque nós não podemos viver um falso evangelho, uma falsa fé. Nós não podemos inventar um outro evangelho além do que já está posto. Os nossos olhos, como diz Paulo, não pode estar no homem. Os nossos olhos têm que estar no Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem trouxe para nós a salvação. É Ele quem trouxe para nós o arrependimento, o perdão. Quantos erros eu cometi? Quantos erros você cometeu? Quantos pecados eu cometi? Quantos pecados você cometeu? E quantas vezes a gente se arrependeu e o Senhor nos perdoou e nos deu uma nova chance? Quantas vezes? Não foi nenhuma, nem duas, nem 10, foi muitas. Mas Ele já levou sobre si a nossa maldição e nos perdoa assim que arrependemos. Então por que não nós expor esse evangelho? Por que não nós expor essa verdade? Porque não está nele, não está com Ele. Por que não viver nele? Aí fora nós temos que expor esse evangelho. Mas eu não exponho o evangelho convidando ele para a igreja. Eu só não exponho o evangelho pregando para ele. Mas eu exponho o evangelho quando eu passo. Ali é um cristão de verdade. Ali é um servo, uma serva de Deus. Ali é exemplo, ali é testemunho. Nós somos observados o tempo todo. Principalmente nós aqui do altar. Principalmente nós aqui do altar. Se nós não expor esse evangelho aí fora, só vai chegar no ouvido do apóstolo conversas contrárias. O teu obreiro está assim, o teu irmão apóstolo está assim, o teu membro da tua igreja está assim, apóstolo. Está lá na igreja, mas cá fora ele está expondo o contrário daquilo que é ensinado lá. Então nós não podemos julgar se você está vivendo ou não. É você que se examina, é eu que me examino. E nós temos que ver se
nós estamos expondo isso ou não, porque Paulo disse uma coisa muito poderosa: eu não recebi o evangelho de homens, eu não fui convencido por homens, eu não fui persuadido por homens, não, eu fui chamado por Jesus Cristo, eu fui escolhido por Jesus Cristo para viver as boas novas, eu fui escolhido por Jesus Cristo para viver o evangelho. Eu não posso pensar que foi o homem que me escolheu, eu não posso viver para agradar ao homem. Vou lhe explicar para não ter confusão nessa palavra, tá bom, irmão? Para não ter confusão. Mas Paulo disse: foi ele que me chamou, foi o poderoso que me chamou, foi o Cristo que me encontrou quando eu estava indo para Damasco, como o judaísmo, como um perseguidor. Ele apareceu para mim e me chamou para viver a fé, para viver o evangelho. E aqui estou eu pronto para viver o evangelho. E aqui estou eu pronto para pregar o evangelho, para expor o evangelho, para anunciar o evangelho. Assim também é você, assim também somos nós aqui do altar. Quem nos chamou foi o Senhor. Se você está aqui, se eu estou aqui, não foi o homem que te chamou, não foi o Hélio que ganhou você para Jesus que te chamou, não foi o apóstolo Hamilton que ganhou você para Jesus que te chamou, não foi a bispa que ganhou você para Jesus que te chamou. Nós fomos instrumento usado pelo Espírito Santo, o qual te convenceu do teu costume que os teus pais te ensinavam, abriu a tua mente, entrou no seu coração e te convenceu dos teus pecados e te trouxe para viver o evangelho da graça. Foi o Espírito Santo. Então você, antes de agradar aos homens, você deve agradar a Ele. Você deve agradar a Cristo, que pagou o preço na cruz por você. E quem você está agradando? Está agradando o Wellington? Está querendo agradar o Wellington, esquecendo do mestre? Esquecendo daquele que deu a vida por você? Você não pode me agradar. Não foi eu que te convenci, foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, juízo e justiça. Você deve agradar o Espírito Santo primeiramente. Eu devo agradar o Espírito Santo primeiramente. O apóstolo deve agradar o Espírito Santo primeiramente. Nós primeiramente não podemos agradar uns aos outros. Não, primeiramente agradar a Deus, primeiramente agradar aquele que nos chamou, aquele que trouxe para nós o evangelho da salvação. Primeiramente agradar a Deus. Se eu tenho esse compromisso da minha mente de agradar a Deus, lá fora eu vou expor Deus. Lá fora eu vou expor Deus, porque eu quero agradar a Ele. Então a minha vida lá fora vai ser exposta. Já é exposta. Mas o que é que eu estou expondo lá fora, irmão? Porque não é só dentro da igreja. O que é que eu estou expondo lá fora? Quem eu estou sendo lá fora? Aí agora eu vou para o amor. Não tinha pensado nada disso, mas aí agora eu vou para o amor. Nós estamos vivendo o amor do evangelho? Será que nós estamos vivendo o amor do evangelho? Eu vou fazer uma comparação do amor do evangelho. Você que é mãe, você vai me dizer se é ou não é. Uma mãe, ela tem um amor que eu posso comparar ao amor de Deus. Uma mãe, ela carrega uma gestação, um período no seu ventre ali, uma criança. E aquela mãe já grávida, ela vai se apaixonando por aquela criança antes mesmo de nascer. Ela vai amando aquela criança antes mesmo de nascer. Ela já vai pensando o futuro daquela criança. Como ele vai nascer, a roupinha que ele vai usar quando ele nascer lá na maternidade. Como ele vai ser, como vai ser o cabelinho dele, o rostinho dele ou dela. Como vai ser essa criança que eu estou carregando. Aí a criança vem e a mãe ali tem uma dor de parto terrível. Mas quando a criança nasce, que ela ouve aquele choro, ela esquece da dor. E agora os seus olhos estão sobre o seu filho. O seu amor está sobre o seu filho. Agora ela começa a cuidar dessa criança, limpar, dar banho, cuidar da saúde daquela criança, zelar. E a criança vai crescendo e ela vai se alegrando com o filho dela crescendo. E vai crescendo e ela vai ensinando o filho, ela vai ensinando a filha. E vai. E o amor dela por aquele filho é um amor indescritível. E ela faz
tudo pelo filho. Se possível, ela dá a vida dela pelo filho dela. Quem é mãe aqui? Você daria a sua vida pelo seu filho? Mas infelizmente, muitos filhos são rebeldes com as mães, desobedecem às mães. As mães falham e ele desobedece, desonra pai, desonra mãe. Mas a mãe, mesmo reclamando daquele filho, aquele filho não gostando, no coração dela ela está orando por aquele filho. No coração dela ela está desejando o bem para aquele filho, para aquela filha rebelde. Olha o amor. Ela está dando conselho, a filha está afrontando ela. O pai está dando conselho, o filho está afrontando ele. Mas ele não deixa de amar aquele filho, aquela filha, qual não deu ouvido para ele. O filho pode se desviar para o caminho errado. O pai e a mãe estão ali querendo trazer ele de volta para o caminho certo. Está de joelho, está orando, está buscando em Deus. Por mais errado que o filho esteja, o pai e a mãe no seu coração, ele sempre deseja que os filhos voltem para o caminho certo. Isso é amor. Isso é amor. Por tudo que o filho faz com eles, eles não conseguem odiar o filho. Ele não consegue ter ódio pelos filhos que desobedeceu, que desonrou. E muitos dos filhos não entendem o amor de pai e da mãe. Assim é o amor do evangelho. Assim é o amor de Deus. Assim como a mãe, Deus nos colocou no ventre de nossa mãe. Deus nos permitiu ser gerado, nascer, andar, caminhar. E nós crescemos e não lembramos de Deus. E agora como está Deus lá? Ninguém aqui na terra lembrando dele. Nenhum de nós lembrando do Senhor. Nenhum de nós. Mas aí ele vem e dá o filho dele para morrer por um bocado que nem dele lembrava, para morrer por muitos que nem dele lembrava, porque vai vir um dia mau, para livrar do dia mau que está por vir, da tribulação que está por vir. Aí o filho morre na cruz, trazendo o arrependimento, o perdão de pecado, a vida eterna. E mesmo assim, muitos não querem nem saber dele. Ele já podia ter acabado com tudo, matado tudo, destruído tudo. Ele podia ou não podia? Podia ou não podia, igreja? Mas ele ainda não, ele não fez isso. Ele está esperando os filhos rebeldes, dando oportunidade aos filhos desobedientes. Para ter um encontro com ele, para ter um encontro com o evangelho, com as boas notícias, com as boas novas. E nós que já tivemos esse encontro, nós continuamos com ele ou estamos desviando dele? Nós estamos com ele ou estamos desviando dele? Porque, irmãos, no nosso dia a dia vem muitas alegrias passageiras para nós, vem muitas coisas que nos preocupam, e nós acabamos não expondo o evangelho em nossas vidas, mas acabamos expondo os problemas que estamos passando, acabamos expondo a alegria passageira que estamos vivendo, mas esquecemos de expor Cristo, mas esquecemos de ser exemplo como Ele é exemplo. Por isso precisamos nos arrepender, irmão. Precisamos cada um de nós individualmente olhar para nossas vidas, não para a do outro, mas olhar para a nossa vida e ver o que é que eu estou expondo. O que é que eu estou expondo? O que é que nós estamos expondo? No livro de Gálatas, capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo de número 2, está escrito assim: Paulo falando: e subi por causa de uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo diz que ele expôs esse evangelho em palavras, com a boca pregando e com a vida dele em testemunho. E assim nós devemos também expor esse evangelho, irmão, com a palavra e com a vida,
com a palavra e com o testemunho. Temos que olhar para nós mesmos e para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Que os nossos olhos estejam postos sobre Ele. Que os nossos olhos estejam sobre Ele, irmão. Se os nossos olhos estiverem nele, nós vamos parar de olhar um para o outro e querer condenar um ao outro, de olhar um para o outro e querer julgar um ao outro. Porque quando nós julgamos os nossos irmãos, nós até pegamos alguma verdade, mas vem mais inventação da nossa mente do que verdade. Então o julgar é perigoso, o expor é perigoso. Mas o que você está expondo pode ser bênção ou pode ser maldição para você mesmo. Pode ser bênção para mim ou pode ser maldição para quem? Como você tem orado? Por quem você tem julgado? Como você tem orado? Por quem você acha que fez tal coisa contra ti? Qual tem sido a tua oração? De bênção ou de maldição? Todas as pessoas qual eu vou orar, que eu vejo, ou eu acho, ou eu julgue que tem uma falha no comportamento. E como nós estamos expondo Jesus Cristo? Como nós estamos expondo Jesus Cristo em nossas vidas? Jesus Cristo, Ele prega o amor. Ele pregou e ensinou. E eu creio fielmente que o amor verdadeiro, não fingido, como esse exemplo que eu dei aí de mãe, pode mudar muita situação. Infelizmente muitos de nós não sabemos viver esse amor. Porque a Bíblia diz que tudo que fizermos sem amor, Deus não recebe. Então para tudo tem que ter o quê? O amor. Mas o amor exposto em verdade. O amor comparado ao amor de mãe. Porque a pessoa que ama não pode ser duro com você. Pode. Porque o amor é a verdade. O amor é a verdade. Eu falar a verdade para você, isso é amor. Só que a verdade, infelizmente, a verdade vai ferir alguns corações, vai machucar algumas mentes, mas depois sara tudo. Ou seja, o amor não é mentira, o amor não é engano, o amor é verdade, sinceridade. E nós temos que expor com amor Jesus Cristo em nossas vidas. O que te condena? O que te condena? O que tu tem vivido? Você já conhecia o Evangelho de Jesus? Talvez tenha pessoas que não. Talvez tenha pessoas que estão nos assistindo, que está aqui na casa de oração, que ainda vive o costume dos pais, que nem Paulo vivia, que ainda vive aquilo que os pais ensinou, e agora está entendendo que o que os pais ensinou para ele viver não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus Cristo, e a mente dele ou dela está se abrindo. Então automaticamente, com sabedoria, ela vai parar de viver os costumes que aprendeu, as religiões que aprenderam, o qual não tem salvação, o qual não tem arrependimento, o qual não tem o perdão, o qual não tem a misericórdia, o qual não é uma boa notícia, não é uma boa nova, não é uma palavra de salvação. Muitos ouviram aqui nesse ministério essa palavra e se despertou aqui. Eu vejo pessoas aqui no altar também, que através da exposição da palavra de Deus nesse altar, quando eu falo nesse altar, eu falo nessa igreja, que essa igreja já passou em 1, 2, 3, agora está no 4º lugar aqui nessa cidade. Então em todo o tempo que a palavra de Deus foi exposta aqui no altar, pessoas aí receberam e foram livres da mente fechada, foram livres dos costumes dos pais, dos avós, porque receberam em si o Evangelho da salvação, a palavra de Jesus. E muitos outros vão receber através de você.
Então você deve agradar quem te chama. Quem é? É homem? É homens? É Cristo Jesus. Mas você não venha confundir isso, por amor de Deus. Quando eu falo para você não agradar homens, não vem me maltratar não. Não maltrata o apóstolo não. Quando eu falo para você não agradar homem, não nos maltrate. Porque eu estou falando espiritualmente, aquele que te chamou, aquele que pagou o preço por você foi quem? Jesus. Primeiro você deve agradar a quem? Temer a quem? Aí depois você agrada o apóstolo Hamilton, você agrada o apóstolo Wellington, você agrada o seu irmão, você agrada a sua irmã. Amém, irmãos? Porque nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos da fé. E todos nós devemos primeiramente agradar a quem? E depois uns aos, honrar uns aos. Mas primeiro aquele que nos chamou. Quem te chamou foi quem? Foi quem? Jesus. Quem nos chamou foi Jesus. Então não esteja longe dele não. Então não se afaste dele não. Então não se desvie dele não. Queira estar mais com ele. Queira expor mais dele na tua vida. Queira expor mais dele no teu coração, na tua caminhada, na tua andada. Queira viver com ele. Queira compromisso com ele. Foi ele que te chamou. Porque, irmão, eu ia pregar um pouquinho de Mateus 24, mas eu não vou fazer mais isso. Porque, irmão, um texto de um livro, eu li Gálatas capítulo 1. Para acabar esse capítulo, eu vou ler início, meio e fim. Eu vou tirar a conclusão: início, meio e fim. Porque se eu não ler o capítulo todo, eu posso pregar o evangelho distorcido. Eu posso pregar o evangelho o quê? Errado, distorcido. Eu preciso ler o capítulo todo para entender. Vamos dizer que a nossa vida é um capítulo que tem início, meio e fim. Vamos dizer assim? Que a nossa vida é um capítulo. Aí no início desse capítulo, Jesus nos chama para viver o evangelho. No início desse capítulo, Jesus desbloqueia a nossa mente e o nosso coração para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós venhamos liberar perdão, não guardar ódio, não guardar mágoa no nosso coração. E Jesus nos chama para viver uma vida eterna com Ele. Aí nós aceitamos esse início. Nós levantamos nossas mãos e confessamos eles, recebemos uma oração, pedimos que nosso nome fique escrito no livro da vida. Início no capítulo. Mas agora tem a caminhada até o meio. Você já passou pelo início, e agora você pode estar nessa caminhada até o meio. E nessa caminhada até o meio do teu chamado, da tua vida, como é que está? Está pensando em desistir, em parar? Ou está pensando apenas em dar um passo e ir para frente com tudo, seguir em frente? Às vezes nós damos um passo só para pegar impulso, um passo para trás só para pegar impulso e seguir em frente. Não podemos voltar desenfreadamente. Como é que está o meio? Está com dúvida agora no meio da tua fé? No meio do teu capítulo da tua vida? Está com dúvida? Está com dúvida da tua escolha, de escolher Jesus? Está com dúvida de viver a fé? Como é que está? Os Gálatas estavam o quê? Com dúvida do quê? Do evangelho. Por isso que Paulo pregou essa palavra para ele. Como é que está a tua fé? Muitas vezes tem uns que é sincero dizer como está, que precisa se recuperar, que precisa pegar impulso, que precisa de alguma coisa. Mas tem outros que não falam nada e já se desviou de Jesus e nem sabe que se desviou. Então como é que está até o meio do teu capítulo da tua vida com Cristo? Está bem? Continue bem. Continue bem com Ele. Agora, irmão, tem a parte final, meio para o fim. E nós estamos vivendo isso na real. Nós estamos agora do meio para o fim. Os sinais estão aí. Quando aquele homem se assentar no lugar santo, quando o homem da assolação se assentar no lugar santo, é um sinal do fim. Assim como tem o verão, a primavera, o inverno, sabemos quando é o sol, quando é a chuva, sabemos as estações.
Assim o Senhor disse para nós no livro de Mateus, para nós vigiar, porque Jesus está à porta. Jesus está o quê? Voltando. Está chegando o fim. Está chegando o fim. As palavras não vai passar, ela vai se cumprir tudo. Está chegando o fim das Escrituras. Está chegando o fim do Evangelho da graça. Está chegando o fim das boas novas, das boas notícias. Estamos já no final, nos últimos capítulos, no último capítulo, no último tempo. Como está a nossa caminhada agora para o fim? Nós estamos a passos da vida eterna, a passos de passar dessa para melhor ou para pior, a passos. Há pouco tempo, estamos no capítulo final da nossa caminhada. E como estamos nós nesse capítulo final? Como está você nesse capítulo final? Temos que agora vigiar mais do que antes. Temos que orar mais que antes. Temos que buscar mais que antes. Temos que viver o Evangelho, expor o Evangelho mais do que antes. Porque estamos no capítulo final. Estamos chegando no fim. E agora é um perigo. Para onde nós vamos? Muitos dirão: ó o Cristo ali, não creias. Não creias, porque quando ele vir nas nuvens, todo olho o verá. Todo olho o verá. E muitos falsos profetas surgirão. Muitos ensinos estranhos surgirão. Muitas motivações surgirão para lhe afastar de Cristo, do Evangelho. Mas não deixe-se levado por nenhuma delas, porque o capítulo final está chegando. É o último capítulo. É os últimos minutos, os últimos instantes, os últimos tempos. Não se deixe se enganar. Não se deixe se escarnecer. Não perca a tua grande oportunidade. Não perca a tua bênção da salvação. Não se desvie de Cristo, mas esteja em Cristo, com Cristo, em todo o tempo. Semana passada, mais ou menos 15 dias, eu falei para Deus: Senhor, estamos nos últimos tempos, mas o que é que está por vir agora, Senhor? E o Senhor, Ele tem me revelado alguns sonhos do futuro para mim. Um sonho muito triste que Ele, há uns 2 anos atrás, me revelou. Uma pessoa que eu amava muito, morrendo de acidente de moto. E passa-se 2 anos, mais ou menos 20 dias atrás, chegou uns vídeos para mim dessa pessoa que eu muito amava. E quando o vídeo chegou para mim, que eu abri o vídeo, eu lembrei que aquele vídeo foi o meu sonho. Aquele vídeo foi o meu sonho. Eu sonhei com aquele homem morrendo de moto daquela forma. Há 2 anos atrás, ou 3, se eu não me engano. E quando foi, há poucos dias, chegou, o meu sonho chegou em vídeo. Aviso. Fui avisado. Mas infelizmente, eu não tive esse sonho achando que ia acontecer. Infelizmente, eu não achei que aquilo ia acontecer. E quando aconteceu que eu vi aquele sonho, aqueles vídeos, a ficha caiu. Então eu perguntei ao Senhor o que estava por vir. E eu sonhei que o dia ia virar noite. Eu sonhei que havia um momento de escuridão, um momento de trevas, que estava por vir um tempo de escuridão, um tempo de treva, um tempo de tribulação, que o dia ia virar noite. Aí eu fui para Mateus 24, estava lá, que o sol escurecerá, sinais do fim, o sol escurecerá e a lua perderá a sua luz. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler esse versículo. Mateus 24, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, irmãos, é confirmado. Estamos no capítulo final da nossa vida. As Escrituras estão no seu capítulo final, prestes a se cumprir toda a sua palavra de Jesus. E agora está por vir um tempo de escuridão.
Está por vir um tempo de densas trevas. Observe os sinais. Depois desse sonho, aconteceu coisas simples. Falta de energia na Europa, aqui na nossa cidade. Sinais de escuridão, fisicamente e espiritualmente. Que nós fiquemos atentos, irmão, porque estamos no capítulo final. Estamos no capítulo final. Não perdemos nosso tempo brigando uns com os outros. Fazer que nem uma palavra que diz, não sei onde está escrito agora, mas eu gosto muito dessa palavra. Mordendo uns aos outros. A palavra fala assim. Que não fiquemos mordendo uns aos outros. Mordendo, com raiva. Cuide do seu coração. Guarde o teu coração. Porque estamos no capítulo final. Entregue a sua vida a Jesus. Palavra de Romanos. Com o coração se crê para a salvação. Com o coração se crê. E com a boca faz confissão para a salvação. Então creia com o seu coração. Faça confissão com a sua boca para a salvação. Não perca a tua salvação nos últimos capítulos, nos minutos finais. Venhamos ser humilde, deixar a soberba de lado, o orgulho de lado. Venhamos deixar de acharmos que somos isso ou aquilo, mas que venhamos ser apenas filhos, apenas servos, apenas cooperadores do Evangelho, apenas irmãos que amemos uns aos outros, assim como nossos pais nos amam. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Quando você vê meu defeito, eu vejo o seu. Eu lhe acuso, você me acusa. Eu devo lhe perdoar e você deve me perdoar. Eu devo lhe amar e você deve me amar. Vamos deixar a condenação para o juízo final. Vamos deixar o julgamento para o juízo final. Vamos abraçar uns aos outros. Se a gente não vivia isso, vamos viver. Se a gente pregou isso e foi hipócrita, estamos vivos, temos nova oportunidade de tentar. Vamos tentar, porque estamos no capítulo final. Se nós não nos atentar para isso, amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Então, filho, filha, se arrependa. Honre teu pai e tua mãe, porque o amor de mãe e pai dá longo dia de vida ao filho. Olha que coisa interessante. Um filho que ama e obedece o pai e a mãe vai ter longos dias de vida, vai ter dias acrescentados. Mas um filho que desonra vai morrer rápido. Pode se preparar para isso, filho, filha. Se você desonra seu pai e sua mãe, você vai morrer. É verdade. Você vai morrer cedo, vai morrer novo. Vai dizer assim, ó, como ele morreu novo, como ela morreu novo. Por quê? Desonrou pai e mãe, morreu cedo. Por desonra ao pai e a mãe, desrespeito. Mas o filho que honra o pai e a mãe vai ter longos dias de vida. Assim somos nós. Se nós honrarmos a Deus, Deus vai nos acrescentar longos dias de vida. Mas se nós desonrar a Deus, nós vamos morrer. Se nós ficar desagradando a Deus, brincando de Deus, nós vamos morrer. Deus é a nossa mãe, Deus é o nosso pai. Nós temos que honrar Ele para ter longos dias de vida. Se desonrar Ele, vamos morrer. E tem muito que está desonrando a Deus, expondo desonra ao Senhor, expondo desonra ao Senhor, dizendo que é crente e vivendo uma vida de prostituição, homem casado e tendo amantes, e dizendo que é servo de Deus, e mulher também, e vice-versa, desonrando a Deus. Aí morre. Aí você não sabe de nada, eu não sei de nada. Oh, morreu cedo, morreu novinho, oh, tá em cima da cama penando lá, com pena. Sabe lá o que foi que fez? A desonra que cometeu. O filho que morre cedo é porque não deu ouvido à voz da mãe e do pai. E nós que morremos cedo é porque não damos ouvido à voz de Deus. Se não demos ouvido à voz de Deus, dos nossos pais, vamos morrer cedo. E pior ainda é com Deus. Se não demos ouvido para Ele, vamos perder a salvação. Se ficarmos brincando com Deus, desonrando a Deus, vamos perder a salvação no capítulo final, no último instante, no último momento. Então, isso aqui é para nós viver individualmente. Às vezes um é mais sábio do que o outro, porque às vezes eu sou arrogante com você, mas você joga brasa de fogo na minha cabeça, me tratando ao contrário do que eu te tratei, com amor. Tu agradou a Deus e eu desagradei. Galardão para tu, vida para tu, morte para mim, condenação para mim. Entendeu, amados?
é individual. Temos que expor Cristo individualmente, cada um de nós. Amém, amados? Você compreende essa palavra de Deus? Você entende essa palavra de Deus? Você quer viver essa palavra de Deus? Você quer tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Todos nós falhamos, todos nós erramos, mas vamos tentar. Outra coisa que eu vou dizer para você: isso aqui é o conselho que eu dou a mais pessoas. Não perca a tua razão. Numa causa, só vai ganhar a causa quem tem o quê? A razão. E quem é o juiz de todas as causas? Então, não perca as vossas razões. Se você está na razão, o Senhor te justificará. Se você está na razão, o Senhor te justificará. Amém? Que venhamos ter misericórdia de nós mesmos. Venhamos ter misericórdia de nós mesmos. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amados, eu queria orar por você. Eu queria orar por você, mas eu não vou orar por você. O Senhor hoje me usou para expor essa palavra, amados. Eu não sabia que eu ia pregar hoje. O apóstolo me ligou hoje pela manhã e disse: Wellington, a palavra está com o Senhor hoje. Eu digo: tá bom. Ele: Wellington, você ouviu o que eu falei? Eu disse: tá bom, porque ele não entendeu eu falar não tá bom. Eu falei: tá bom, apóstolo. E o Senhor me usou para expor essa palavra, porque nós precisamos viver esse evangelho, expor esse evangelho. Mas o nosso apóstolo, ele vai dar continuidade. Não sei como Deus vai usar ele, se Deus vai usar ele para fazer mover, para louvar, para cantar, para orar. Mas eu creio e sei que Deus usa ele. Eu tenho ele como homem de Deus, como apóstolo, e sei que Deus usa ele, e creio nisso. Por isso eu estou aqui também, amados. Senão eu não estaria aqui. E ele vai abençoar nesse final de culto a sua vida. Você quer ser abençoado através da vida dele? Quer? Glória a Deus. Fica de pé, em nome de Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade.